Avançamos bastante no nosso curso de Excel básico e agora o próximo passo é aprender como fazer gráfico no Excel, para que nós possamos analisar estes gráficos e extrair informações importantes deles, informações valiosas para o nosso trabalho. Fala galera, meu nome é José Flávio, estamos aqui para ajudar vocês a masterizarem suas habilidades com Excel para que vocês possam aprimorar suas próprias vidas. Tudo isso através da criação de gráficos. E o que são gráficos? Gráficos nada mais são do que a representação visual dos seus dados. Através dela, nós podemos extrair informações importantes da sua tabela, da sua planilha. Com essas informações exibidas de maneira correta, nós conseguimos contar uma história de acordo com o que o seu trabalho está exigindo. Então tem diferentes representações visuais dos dados, ou seja, gráficos, que nós possamos utilizar. Então vamos dar uma olhada neles aqui. E para isso nós vamos utilizar a planilha que nós estamos trabalhando nela ao longo deste curso, dos filmes que mais venderam top 20 na história. Aqui eu coloquei a classificação, né? Eu removi aquela classificação e eu coloquei em ordem crescente de acordo com o ranking. Eu também retirei o filtro e nós vamos adicionar um filtro ao final deste vídeo como um bônus junto com o gráfico para ver como é que funciona. A primeira coisa que nós devemos nos atentar na criação dos gráficos é o que nós estamos selecionando para o Excel interpretar e possa criar estes gráficos. São três coisas que nós devemos selecionar: os títulos de linhas, os títulos de colunas e os dados que vão preencher o gráfico. Então nossa seleção vai ser esta daqui. Não estou escolhendo o ano e o rank porque eu não acho relevante para a criação deste gráfico. E para a criação, então, eu venho aqui na nossa faixa de opções, no menu Inserir, eu tenho aqui o grupo de gráficos. E aqui tem um monte de gráficos no qual a gente analisa no nosso curso Excel Extraordinário. E aqui nós vamos dar alguns exemplos deles agora. Ao passar o mouse em cima de algum desses ícones, você pode ver que ele já exibe para nós uma caixa de ajuda dizendo de que é o gráfico. Ou então pelo próprio ícone você consegue enxergar também e visualizar. Aqui são de gráfico de colunas ou de barras, de linhas, de pizza. Ele tem diversos aqui, gráfico dinâmico, mapa 3D, diferentes tipos e diferentes situações que você deve usar. O que você vai escolher é importante para essa análise e eu já vou mostrar o porquê. Ao selecionar as colunas ou de barras e passar o mouse também em cima de um deles, ele já vai me dando exemplos ali de como que vai ficar, certo? A coluna 2D, a coluna empilhada, ele vai realizar uma soma das colunas que eu selecionei. Mas como já tem uma soma dentro dessas colunas, ele vai me dar um resultado errado. Vamos escolher aqui, coluna empilhada. E aí você pode ver aqui na nossa planilha que a seleção foi realizada, né? E ao expandir o gráfico, segurando na borda dele, segurando o Shift, eu mantenho a proporção constante. Se eu tirar o Shift, eu posso crescer ele só para cima, só para a esquerda, certo? Ele perde a proporção. Então, mantendo a proporção constante, eu cresci ele aqui para a gente poder enxergar melhor. E aqui, então, eu tenho a bilheteria mundial, série bilheteria mundial, com 2 bilhões e 700 tantos. Aí aqui ele está me dando a bilheteria internacional e a bilheteria da América do Norte, ou seja, ele está somando essas três ali nessa primeira coluna dos Vingadores, Ultimato. E ele está passando 5 bilhões, ou seja, é uma representação errada, porque ele não chega ali nos 5 bilhões, ele vai até quase 3 ali. Então nós vamos deletar esse gráfico de barras, desculpa, em colunas empilhadas. Vou voltar aqui no menu Inserir. Seleciona aqui o de colunas, né? Nós escolhemos for esse, de coluna empilhada. Vou escolher aqui o de coluna agrupada agora. E aí segurando o Shift também para manter a proporção. Agora nós conseguimos analisar de maneira correta. Aqui tem o título do filme, aonde que ele está a bilheteria mundial, né? O azul aqui. Alcançando ali o valor correspondente, e os outros dois agrupados, né, ao lado deles está mostrando a bilheteria da América do Norte e a bilheteria internacional. Eu também posso estar formatando este gráfico. Aqui eu tenho o título do gráfico, eu posso mudar ele se eu quiser, clicando 2 vezes. Então eu vou colocar aqui top 20 filmes que mais venderam, de acordo com a nossa planilha mesmo, né? Posso estar alterando a cor,
Aqui em cima, na nossa faixa de opções, ele me deu esses dois novos menus de design e de formatar. Posso estar alterando o preenchimento, né? Eu cliquei aqui na coluna azul de bilheteria mundial, eu posso estar alterando o preenchimento da forma, eu já tinha colocado um vermelho aqui anteriormente. Se você quiser configurar, formatar o gráfico de acordo com o que você desejar. Aqui nesses ícones também, e aí você pode dar uma explorada aí, brincando aqui, analisando e colocando em prática. Na faixa de opções aqui no menu design que eu cliquei, eu tenho aqui estilos de gráfico, que ele vai alterando também e dando diversos estilos. Tem alguns aqui que você já pode ver que não são viáveis, certo? Mas você também pode clicar e depois clicar novamente, então formatar cada um desses aqui você pode estar formatando, certo? Essas informações aqui. Voltei aqui para o nosso estilo original, porque eu tinha clicado aqui em cima e tinha alterado ele. E aqui nós conseguimos analisar esse gráfico de maneira que que tipo de informação nós conseguimos extrair desse tipo de gráfico. Eu consigo ver aqui que a bilheteria internacional, na maioria dos filmes, é menor do que a bilheteria da América do Norte. Eles consomem muito mais o filme, né, do que o resto do mundo. Então, comparado com o resto do mundo. Teve alguns filmes aqui que a bilheteria internacional vendeu muito. O que significa isso? Que tipo de informação é essa? Teve um marketing maior nos outros países? A cultura dos outros países já engloba mais? É um tipo muito americanizado que vende mais para os Estados Unidos mesmo? Então você pode estar analisando isso, e não só para filmes, né? Mas, por exemplo, se fosse vendas de certos produtos, você pode estar analisando essa construção do gráfico mesmo. O que ele está te dando de informação. E cada gráfico conta um tipo de história diferente. Vindo aqui então no menu inserir, eu tenho diferentes tipos de gráficos. O gráfico de coluna eu consigo ver a intensidade desse certo valor, e aqui no gráfico de linhas é muito bom para analisar em relação ao tempo, né, crescendo e vendo a análise dele, como é que ele fluiu, e nós já vamos ver isso em prática. E o gráfico de pizza é muito bom para analisar partes de um todo, ou seja, se você estiver analisando um filme específico, por exemplo, você pode estar vendo ali quanto que do dinheiro arrecadado foi para ator, quanto foi para lucro, quanto que foi de edição, de som, de estúdio, de aluguel, etc. Vamos criar agora um gráfico de linha analisando uma nova planilha que eu criei aqui. Eu peguei os 30 primeiros dias de vendas do filme Vingadores Ultimato. Esses dados todos foram retirados do site The Numbers. Eu vou deixar o link aqui na planilha depois. Então eu vou deletar essa coluna aqui só para mostrar que eram 30 dias mesmo. Apertei Delete. E agora, o que nós selecionamos é de extrema importância. Eu vou estar selecionando aqui os dados, os títulos de linhas, e aqui em cima os títulos de coluna. Uma vez selecionados, eu venho no menu Inserir, venho aqui no grupo de gráficos, linhas, linha 2D. E aí, eu errei propositalmente, só para mostrar para vocês que ao selecionar os dados, também nós devemos ter atenção ao que nós estamos selecionando. Eu trouxe aqui o total também. E aí o gráfico ficou meio desconfigurado, né? Como assim? Ele não vendeu muito e tal, caiu, e de repente explodiu de venda, né? O que aconteceu? É por causa do total. E aí como é que você corrige isso? Você pode vir aqui na própria planilha e selecionar o intervalo com a setinha do mouse, quando você coloca ele em cima do intervalo, e puxar para cima. E aí agora sim ele alterou o gráfico para a gente na mesma hora, exibindo então o gráfico. Eu vou expandir mais para que os dados, as datas sejam exibidas, né, todos os dias. E aí vamos analisar aqui o gráfico agora. Eu tenho aqui no dia 26, né, ele começou vendendo muito e aí foi caindo um pouco, e aí o que aconteceu que teve um pico, né, de novo? Por que ele começa vendendo muito, cai, e depois subiu, caiu, depois subiu de novo, caiu, subiu, e foi seguindo esse padrão, né? Eu posso entender que foi tipo do boca a boca mesmo, muitas pessoas assistiram, foram falando para outras que foram assistir, ou então foi uma campanha de marketing que começou a rodar e aí reincentivou as pessoas, deu uma lembrada neles para irem assistir o filme. Ou então pode ser um feriado aqui, né? Tá próximo aqui do dia 1º de maio, do feriado Dia do Trabalhador, final de semana o pessoal foi, né? E aí você tem diversas
aspectos que você pode estar analisando e vendo qual que é a história, né, que esse gráfico está passando para a gente. E você deve se lembrar disso que eu falei no início do vídeo. Eu também retirei o filtro e nós vamos adicionar um filtro ao final deste vídeo como um bônus junto com o gráfico para ver como é que funciona. Para inserir um filtro, nós vamos voltar no gráfico anterior aqui do dia 6 e aí eu vou diminuir o tamanho deste gráfico. Selecionando aqui nosso título de colunas, eu vou vir no menu de dados e clicar em filtro. E eu vou filtrar em relação ao ano de 2018. Então eu vou retirar aqui os outros dados, certo? Que eu não desejo filtrar. E quando eu dou um OK, ele já altera o gráfico para mim automaticamente. Então basta filtrar lá na sua planilha, nos seus dados, que o gráfico também vai ser filtrado e vai ser exibido. Beleza? Eu sei que pode parecer muita informação, muita coisa, mas vai com calma, tenta refazer os exercícios, cada vez mais você vai fixando o conteúdo e vai ficando mais fácil e mais tranquilo, beleza? Espero que você tenha gostado. Amanhã eu te vejo no último dia desse mini curso de Excel básico, para a gente aprender a imprimir da maneira correta. Muito obrigado, um abraço e até o próximo.